Olá, amigos do Pode Conversar com Baião, sejam bem-vindos. Já estamos em 2024. Todos nós estávamos muito expectantes que o ano novo chegasse e o ano novo acabou de chegar. Ano novo, quando chega, novas expectativas, novos desafios, novos projetos, novos objetivos. Sempre com aquela crença, com aquela fé, aquilo que não aconteceu no ano passado, certamente vai acontecer neste ano novo. Então, nós queremos dar esse abraço, este bem-vindo a este novo formato do nosso e o seu podcast, não é? Agora estamos com um novo formato, estamos agora a interagir com os nossos convidados residentes num formato de streaming à distância. Claro, também nós teremos alguns convidados que nós faremos às entrevistas, às conversas presencial. Em suma, os demais convidados, os demais comentadores, ou então os convidados residentes do nosso podcast, na maioria das vezes, eles estão mesmo à distância. O bom é que o sistema da informação hoje, a internet, ele traz este benefício, não é? Ou seja, hoje, através da própria internet, do próprio sistema de informação, o mundo tornou-se em uma aldeia global. Eu posso estar na China, o meu convidado pode estar no Dubai, em Angola, no Ambo ou Luanda, mesmo assim vamos estar a interagir. E hoje tenho o grande privilégio, o grande prazer de tê-lo comigo aqui nesta primeira edição do ano, Gelson Ganga. Para mim, é uma pessoa muito próxima, admiro-lhe bastante pela forma como ele é e pela sua personalidade, pelo seu caráter. Tão logo que nós podemos endereçar o convite, ele não mediu, ele logo atendeu este desafio e nós então estamos agradecidos pela esta disponibilidade, pela esta flexibilidade que o Gelson Ganga ele teve ou tem para com o nosso podcast, Pode Conversar com Baião. Olha, e o tema hoje promete, é um tema da atualidade, é um tema, acreditamos nós, de ser de suma importância para todos nós, principalmente esta juventude, esta malta que anda em Angola, no mundo afora, a estudar, a trabalhar. Certamente todos nós já ouvimos falar, não é, acerca da inteligência artificial. O que é isso, inteligência artificial? Quais são as suas funcionalidades? O que trouxe de novo, não é, este novo panorama da inteligência artificial? Então, esta é a conversa que nós teremos com o nosso convidado Gelson Ganga, né? Ele vai fazer a sua própria apresentação para que os nossos amigos possam perceber mais ou menos quem é o Gelson Ganga, não é? Mas deixa-me dar aqui uma breve introdução, o que é a inteligência artificial, antes mesmo de chamar o Gelson à conversa. A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se dedica a criar sistemas e programas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Ou seja, a inteligência artificial busca desenvolver máquinas e também algoritmos capazes de aprender, raciocinar, tomar decisões, reconhecer padrões, compreender linguagens naturais e também interagir com seres humanos de forma autônoma. Para isso, utiliza-se técnicas como aprendizado de máquinas, que em inglês chama-se machine learning, processamento de linguagem natural, visual, ou seja, visão computacional. O objetivo da inteligência artificial é emular o pensamento e o comportamento humano, permitindo que as máquinas ajam de forma inteligente em diferentes domínios e aplicação. Então, nós, no dia a dia, nota-se que esta linguagem da inteligência artificial está a se expandir em todas as áreas do nosso conhecimento, não é? Em todas as áreas do saber. É importante, então, cada dia mais nós possamos nos familiarizar com este assunto, ou seja, com esta
nova ferramenta que está a se desenvolver neste mundo afora. Deixa dar então o meu bem-vindo ao Gelson Ganga, bem-vindo ao Pode Conversar com o Baião e muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Bom, na verdade, eu é quem agradeço pelo convite, já agora, doutor Baião. Meus parabéns pela excelente iniciativa, não é, de criar um veículo de informação constante. É sabido que, na verdade, é uma necessidade, né, que as pessoas busquem conhecimento o tempo todo. Bom, eu vou começar por fazer então um spoiler da minha pessoa, né? Pronto, estou aqui a tremer todo, mas não se preocupem porque não é de nervoso, é de frio mesmo, né? Ah, Como claro. vem, estou aqui com casaco. Está Pronto, frio onde então, estás. é verdade, é verdade. Sou o Gelson Ganga, tenho 28 anos de idade, sou formado em telecomunicações e trabalho com tecnologia já há mais de 8 anos, então posso assim dizer que é uma estrada que venho estado a percorrer durante todo esse tempo. E estou aqui para partilhar um pouco, não é, do meu conhecimento a nível de inteligência artificial. Olha, muito bom. Deixa só situar aos nossos amigos. Não é? A primeira vez que eu vi o Gelson Ganga foi, me lembro eu, 2016, quando da realização de um projeto, em Luanda. Nós tínhamos que montar um escritório e pelo qual nós tínhamos já a necessidade de ter o VoIP. Não é? O VoIP é um sistema novo que naquela época tinha, ou seja, se tinha lá no nosso país. Então, por intermédio de alguém, nós chegamos até o Gelson. Olha, confesso, quando eu vi assim, o rapaz assim, moço, magrito, mas esse será que vai poder conseguir fazer desta instalação do VoIP, não é? Porque nós temos que montar o sistema para comunicarmos com os clientes, ou seja, numa só linha de telefone poderia-se fazer 10 chamadas ao mesmo tempo, 20 chamadas ao mesmo tempo. Eu vi assim, né? Mas esse rapaz, será que vai conseguir? Olha, e o rapaz fez o trabalho bem feito. E a partir dali disse: não se julga o livro pela capa, não é? E em Angola nós temos muitos jovens muito inteligentes, né? Muitos jovens que se aplicam, que fazem do saber o seu dia a dia. Então, a partir dali, nunca larguei o Gelson. Né? O Gelson está sempre comigo. E olha, eu Verdade, vi uma grande honra verdade. tê-lo aqui, então, para nós podermos abordar essa questão da inteligência artificial. Gelson, então, vamos já então poder começar a nossa conversa aqui, não é? Em que aspectos a inteligência artificial está sendo aplicada atualmente e quais são as participações das aplicações futuras, ou seja, do que a inteligência artificial trará no futuro, ou já está a trazer nos dias atuais. Perfeito, perfeito, seu Terino. Bom, deixa-me aqui situar os nossos internautas, primeiramente, não é? A inteligência artificial, na verdade, é um campo muito abrangente, né, porque ela atua de forma multidisciplinar, pois embora que o seu desenvolvimento Gelson, me parece que o sinal do Gelson está baixo. Estamos a ter algum problema com o sinal do nosso convidado. Acredito que daqui a pouco ele vai voltar. Agora sim, voltou. Gelson, ok, consegue me ouvir? Estamos com problemas técnicos do nosso convidado Gelson Ganga, que daqui a pouco ele poderá voltar.
vamos fazer um compasso de espera para que ele possa melhorar a sua condição, o seu sinal, para que nós possamos prosseguir com a nossa conversa. Estamos a tratar aqui hoje da inteligência artificial. Quais são as implicações que esta ferramenta traz? Quais são os benefícios? O que é que nós poderemos ter como benefício da inteligência artificial neste tempo presente e também no futuro? Será que a inteligência artificial já está a mexer com o nosso dia a dia? Será que a inteligência artificial já está a ser aplicado em vários campos um, do nosso saber, em vários campos da ciência? É isto que nós estamos aqui a interagir com o nosso convidado, Gelson Ganga. Olha, Gelson, o teu sinal havia quebrado, agora estás de volta. Podemos então retomar a nossa conversa, da nossa conversa. Estavas a situar os nossos amigos o que é a inteligência artificial, sim? Certo, certo. Prontos, voltando aqui à conversa, a inteligência artificial, na verdade, ela acaba por abranger várias outras áreas. Na verdade, ela é uma questão multissetorial, não é? No entanto, pois embora que o seu desenvolvimento tem visto a surtir mais efeitos a nível da computação, não é? Uhum. Falando de inteligência artificial propriamente, nós devemos encará-lo de duas formas possíveis, né? A primeira é pelo fato de que ela trará sim benefícios para a humanidade, no entanto, e a segunda é que esses benefícios, na verdade, virão acompanhados também de alguns prejuízos, não é? Ok. Nós estamos a falar de uma era que não é apenas a inteligência artificial. Devemos colocar em causa três principais tecnologias que irão revolucionar o futuro da humanidade de forma muito significativa. Então, essas tecnologias são, primeiro, a internet 5G, segunda, a IoT, que é Internet of Things, que é a internet das coisas, e a terceira, que é a inteligência artificial. Ok? Então, a inteligência artificial, na verdade, ela acaba por trabalhar juntamente com a questão do aprendizado de máquina, que é a machine learning, não é? De modo que essa mesma tecnologia possa ter a capacidade de absorver e de aprender de forma autônoma à medida que os usuários vão fazendo trocas de informações, ok? Então, a inteligência artificial ela pode ser aplicada em setores como a medicina, setores como as indústrias, setores como a agricultura. Então, ela acaba por ser relevante, pois embora o seu uso hoje em dia é mais comum, né, a nível das plataformas web, a nível das redes sociais, né? Nós hoje em dia fazemos o uso constante, mesmo que sem perceber, nós estamos a usar constantemente a inteligência artificial a nível das redes sociais. Hoje usamos a inteligência artificial na página web, através do chat GPT, não é? Nós hoje usamos a inteligência artificial através de dispositivos como Alexa, né, que é um controle de voz que obedece os comandos humanos, não é? Então, esses benefícios, essas vantagens e essas facilidades que vêm em conjunto com a inteligência artificial também irão, digamos que, de certa forma, erradicar eh, algumas questões, né, alguns trabalhos que seriam então repetitivos. Então, temos esse, digamos que esse paradigma, né, dentro dessa questão da inteligência artificial. Perfeito. Neste caso, acabaste de citar alguns benefícios que a inteligência artificial já está a trazer à humanidade. Agora, pegando esse gancho, quais seriam então o ponto negativo da inteligência artificial? Ok, perfeito. Bom, eh,
Primeiramente, a inteligência artificial permitirá que os dispositivos se tornem autônomos, não é? Então, o que seria autônomo? Seria a possibilidade do dispositivo poder agir sem intervenções humanas, não é? Ok. Hoje em dia existem indústrias que já são 100% autônomas, fábricas que são 100% autônomas. Ainda recentemente vi uma notícia em Berlim, não é? Uma fábrica demitiu cerca de 1.000 trabalhadores, porque a fábrica vai fazer uma transição das indústrias clássicas para as indústrias modernas. As indústrias modernas são todas elas compostas por robôs que agem de forma autônoma. Então, Uhum. 1.000 pessoas perderam os seus empregos para a inteligência artificial. Então, Gelson, quer dizer que o desemprego será o grande aliado da inteligência artificial? Eu diria que sim, porque até os grandes estudiosos, não é? A nível dessa questão da inteligência artificial, os grandes empresários que estão Uhum. diretamente envolvidos nos grandes desenvolvimentos da inteligência artificial, eles defendem hoje em dia um salário unitário para a humanidade, não é? Porque a verdade é que sim, que haverá um nível de desemprego muito grande, mas temos que ter em conta que sempre aconteceu essas alterações. Nós Ok. tivemos a Revolução Industrial, perdão, que foi tecnicamente parecido, né? Na Revolução Industrial houve substituição dos operários, não é, que faziam os trabalhos forçados por máquinas, porque os empresários entenderam que as máquinas conseguiriam fazer o trabalho de 1.000 homens e em menos tempo, então era muito mais econômico. E hoje em dia, eh, os operários estão sendo substituídos por robôs, né? Os robôs que tecnicamente são muito mais eficazes que os humanos, afinal de contas eles não precisam descansar, não precisam beber água, não precisam ir ao banheiro, ou seja, não têm necessidades fisiológicas. Logo, o processo de produção é É imensas 24 vezes horas, não maior. é? É Exatamente. 24 horas, é no ritmo que não se para. Que não se para, exatamente. Então, esses são os benefícios a nível da indústria para os acionistas, para os empresários. Agora, para os trabalhadores, para os operários que fazem trabalhos repetitivos que podem facilmente ser substituídos por robôs, estes, por sua vez, devem então fazer um upgrade, uma atualização, né? Do mesmo jeito que na Revolução Industrial, os operários, eles depois passaram a se atualizar a nível de know-how e em vez de estar a escavar os terrenos, que as máquinas já faziam isso, esses indivíduos passaram a trocar os parafusos, né? Passaram a fazer os trabalhos que as máquinas por si só não conseguiriam fazer. Então, eu acredito que o desemprego é uma certeza, Ok. algumas profissões irão mesmo desaparecer, aliás, já tem acontecido, né? Deu o exemplo agora da fábrica alemã, Uhum. né? E, no entanto, nós devemos ter consciência que devemos nos atualizar, né, buscar novos conhecimentos, principalmente conhecimentos que estão diretamente ligados às questões comportamentais, porque quanto a isso, os robôs ainda tardarão muito até conseguirem alcançar essas capacidades. Ok. O Gelson, na sua citação ali, mencionou a questão da Revolução Industrial que aconteceu nos séculos passados e quando essa onda chegou, também houve este medo, não é? Que houvesse muitos estragos, ou seja, o homem não poderia ser capaz de desempenhar aquilo que ele vinha fazer, mas, entretanto, até hoje, nós continuamos a ver que o homem continua a fazer as suas tarefas, pese embora a automação veio também a ajudar, veio a acelerar alguns processos. Eu quero fazer aqui uma ligação. Você acha que a inteligência artificial
poderá substituir o homem 100%? Ou seja, o homem deixará de desempenhar o papel que ele tem vindo a desempenhar, então as máquinas é que vão tomar conta das nossas indústrias, das nossas fábricas, das montadoras e por aí fora? Bom, eu gosto muito do princípio de que a tecnologia ela é um auxiliar, Uhum. um comodador e um ajudador para o ser humano. Então, eu gosto muito de uma passagem do professor Richard, um economista do MIT. Ele diz: nenhum homem é melhor do que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Então, eu acho interessante essa citação, porque, na verdade, essa citação nos traz a reflexão de que nós, os humanos, precisamos das máquinas para ser os melhores, porque nós, os humanos, a nível de habilidades técnicas, é impossível competir com as máquinas, não é? Mas, no Ok. entanto, se nós soubermos usar a máquina ao nosso favor, nenhuma máquina é capaz de competir com um homem e uma máquina ao mesmo tempo. Até porque o homem é que faz a máquina, É, tem que inventar a máquina. exatamente, exatamente. Então nós não podemos olhar para a máquina como um adversário, nós temos que olhar como um aliado, não é? Aquele que vai nos facilitar, aquele que vai fazer com que as nossas tarefas sejam realizadas de forma célere, não é? Por Ok, exemplo, hoje em dia, para quem trabalha com programação, por exemplo, teria que levar anos para estudar algum código em específico, decorar algum código em específico. Mas, se ele encontra essa dificuldade no meio do caminho, ele pode facilmente ir lá no chat GPT e pedir que o chat GPT faça exatamente o padrão do código que ele deseja. E o chat GPT vai entregá-lo do jeito que ele deseja. Então, isso facilita muito, até mesmo a nível, a nível de tarefas, não é? A nível de produção humana, sabe? Ele levaria, se calhar, um mês para terminar esse código, porque depois teria que ir visitar os livros, ir visitar os manuais, ir visitar as bibliotecas. E com 2 cliques, ele tem acesso a essa informação e consegue resolver esse problema em uma semana, em 3 dias, em 2 dias, assim sucessivamente. ok, perfeito, Gelson, perfeito. Agora, eu queria, neste caso, neste lado que estamos a abordar a questão dos benefícios e também dos riscos, ok? Qualquer coisa tem sempre essas duas vertentes. Temos os benefícios e também temos os riscos. Temos o lado positivo, também temos o lado negativo. Agora, vai depender muito do nosso ponto de vista, vai depender muito da aplicabilidade que nós queremos trazer este benefício para o nosso lado e também este benefício para o lado negativo. Neste caso, eu queria tocar na questão de como garantir a transparência e também responsabilidade na implementação da inteligência artificial, evitando viés e preconceitos aos algoritmos. Ou seja, os cientistas, os tais homens de que eles inventam essas tecnologias, eles aplicam algoritmos, certo? Por exemplo, mesmo no Facebook, nós lidamos com o Facebook todos os dias, não é? Há um algoritmo que lá se tem. Para você ter benefícios avançados, você teria que usar, teria que alcançar o nível de algoritmo que se tem lá. Agora, eu estou a transportar este conhecimento para o nosso continente, não é? O nosso país em particular. Como é que nós podemos lidar com isso? Não é? Como é que nós podemos explorar essa questão e como é que nós teremos que ajudar os nossos jovens muito em particulares a se atualizarem para nós não ficarmos atrás em relação aos europeus, aos asiáticos, aos americanos ou então ou então aos sul-americanos, né, que nós vemos que por outro lado já se fala bastante sobre a inteligência artificial. Perfeito. Uma excelente pergunta. Bom, na verdade, falando assim do funcionamento exato do algoritmo, eh,
o algoritmo ele é projetado justamente para fazer entregas. No entanto, ele depende justamente da persona Uhum. que ele vai fazer a entrega, depende de como a persona reage, certo? E depende de que tipo de conteúdo se trata, Ok. ok? Então, se é um conteúdo direcionado para os países da lusofonia, o algoritmo, numa primeira etapa, ele vai fazer questão de entregar a essas Hum. pessoas. Mas, no entanto, para entregar uma segunda vez, ele vai primeiramente calcular o nível de aceitação dessas pessoas. Quem interagiu, por Uhum. exemplo, colocou um gosto, colocou um comentário, a probabilidade dessa pessoa receber novamente esse conteúdo é de quase 90%. Ok. Mas para quem não interagiu, não meteu um gosto, a probabilidade do algoritmo entregar esse conteúdo novamente é quase nenhuma. Então, muitas das vezes o que acontece é que nós temos uma sociedade ainda um pouco crua. Uhum. E, no entanto, muitas das informações que acabam por ser pertinentes, interessantes, informações educativas, recebem poucas interações. E isso faz com que o algoritmo entregue cada vez menos, porque, na verdade, o algoritmo ele é projetado para entregar conteúdos que dão mais reações, porque, afinal Uhum. de contas, os criadores ganham com isso. Quanto mais conteúdo receberem likes e comentários, eh, por mais fúteis que sejam esses conteúdos, o algoritmo assim o prefere, porque é para isso que ele foi projetado. Os donos, no caso os programadores, assim ganham com isso, não é? Ok. Exatamente. Então, se calhar essa é a questão que a gente deve colocar em consideração sobre o Ok. funcionamento do algoritmo. Ok. Uma coisa que eu gostava de passar aqui sobre o funcionamento do TikTok, por exemplo. O TikTok é das primeiras redes sociais que implementou a tecnologia do machine learning como, digamos, algo intrínseco ao código, não é? No entanto, o TikTok ele funciona da seguinte forma. Quando abres uma conta no TikTok, ele vai te pedir para selecionar o tipo de conteúdo que gostas, né? Isso mesmo. Comida, fitness, Desporto. esporte, exatamente. E vai selecionando o que é que tu gostas. E, no entanto, ele vai fazer questão de apresentar no teu feed de notícias conteúdos relacionados a tuas escolhas. E, no entanto, ele vai indo analisando o que é que mais te cativa. Afinal de contas, os smartphones eles têm uma câmera frontal Hum. e os algoritmos estão preparados para fazer leitura facial. Então, a cada momento que o utilizador for ver um vídeo, o algoritmo está preparado para fazer uma análise facial, se esse conteúdo está a ser agradável aos olhos do usuário, Ok. né? Ele faz o cálculo de quanto tempo esse indivíduo ficou a ver esse vídeo, se finalizou o vídeo, se largou o vídeo pela metade. Ele faz questão de saber se o indivíduo comentou ou deixou um like no conteúdo. Então, são uma série de fatores que depois vai definir se o próximo vídeo seja entregue a esse indivíduo ou não. Ok. Então, querendo ou não, a máquina ela aprende os teus gostos e vai entregar-te com base aos teus gostos. Perfeito. Perfeito. Ok. Agora, nesse caso, Gelson, nós falamos então deste ponto negativo, deste ponto positivo da inteligência artificial e vamos ligar. Quais são as preocupações em relação ao desenvolvimento da inteligência artificial super inteligente e como nós podemos garantir a sua segurança? Ou seja, tudo que nós temos é necessário uma segurança.
certo? Para não poder invadir a nossa privacidade, não é? Como é que se deve de encarar desta problemática da segurança em em termos da inteligência artificial? Perfeito, perfeito. Bom, eu começaria por dizer que a informação é fundamental. Eu sou apologista da implementação da literacia digital nas escolas, né? Uhum, Desde o ensino primário, né, até o ensino secundário. Por quê? Porque, tal como surgiram em redes sociais, as pessoas tiveram acesso às redes sociais sem um manual de instrução. No entanto, nós vemos hoje pessoas a usarem redes sociais de forma totalmente errada, de forma totalmente descontrolada, né. Então, esses são um dos benefícios, ou seja, um dos malefícios, justamente de usar as redes sociais sem obter os conhecimentos devidos, né. uhum, E para a inteligência artificial, obviamente será a mesma coisa. Se não houver, uma educação a nível, se não houver, informações relacionadas, se as pessoas não tiverem conhecimento sobre, obviamente, as pessoas passarão a usar, essas tecnologias de forma negativa. No ok, entanto, eu sou apologista que para a resolução desse problema, a solução é justamente informar as pessoas, não é? Dar o conhecimento às pessoas sobre, ou seja, mostrar às pessoas o poder das ferramentas e mostrá-los a forma correta de usar essas ferramentas. ok. Então, neste caso, é necessário ter algum investimento para nós termos essa literacia nas nossas escolas, nas nossas universidades, porque para você implementar esta cadeira ou esta matéria, é necessário que haja redatores, né? Pessoas que vão lá buscar desse conhecimento, que possam redigir, mas para que isso aconteça é necessário que essas pessoas elas sejam pagas. E se não tivermos dinheiro para isso ser feito, quais seriam os outros caminhos para nós podermos ter a literacia? Bom, um dos caminhos é justamente essas informações, elas estão dispersas pela humanidade e hoje em dia Uhum, a gente consegue ter acesso às informações de forma gratuita. Temos aqui o podcast, né? E de certa forma a gente está a passar informações às pessoas e essas pessoas poderão ter acesso a esse conhecimento, mas obviamente o ideal seria mesmo que se criassem também normativas, não é? Hoje em dia discute-se muito sobre a implementação, não é? Digamos que de normativas que possam regulamentar, não é, uhum, o uso das redes sociais, por exemplo. Por quê? Porque deixou-se muito tempo, as pessoas passaram a usar as redes sociais da forma que bem entenderam e hoje já se discute essa necessidade. Um pouco tarde, mas ainda assim é importante que se discuta e que se implementem realmente essas regulamentações para evitar inúmeras situações, posteriores, né. Hoje em dia as redes ok. sociais, são proliferadores de, muito caos, bullying, e inúmeras maldades, burlas, sequestros, roubos, prontos. Então, a regulamentação ela acaba por ser um fator preponderante. E eu sou apologista de que antes mesmo da emassificação da inteligência artificial, não é? Deve-se ver já as possibilidades das regulamentações dessas tecnologias, para que Ok. amanhã as pessoas não saiam por aí usando os seus robôs pessoais, por exemplo, para atacar as pessoas ou para fazer assaltos, né? Porque, afinal de contas, é um poder que estará na mão de certas pessoas, né? Então, sem regulamentação, terá muitas consequências no futuro. Mas achas que com a regulamentação as fake news elas podem terminar com a regulamentação?
as burlas e outras coisas maléficas, elas podem terminar, desde essa opinião? Ou pode amenizar? Eu diria que amenizar, né? Porque afinal de contas as leis elas servem para isso, elas servem para primeiramente inibir as pessoas de o fazerem e depois para serem aplicadas a quem o faz, não é? No entanto, as regulamentações serviriam justamente para inibir, por exemplo, se eu souber que posso ser penalizado por fazer burla ou fazer bullying com alguém nas redes sociais, eu tecnicamente me inibiria de cometer tal ato. Uhum. Mas se eu sei que não dá em nada, pronto, e posso simplesmente ficar atrás de um telefone e ofender qualquer um, é, é isso que tem acontecido nos últimos tempos. As pessoas Sim, sabem que não serão localizadas, não dá em nada, porque não existe uma lei que dá a possibilidade das pessoas serem localizadas de forma fácil e dinâmica. Pronto, então acabam por cometer tais atos. perfeito. Até porque os criadores destas redes sociais, eles tiveram um fim para que essas redes sociais elas surgissem, não é? Acreditamos nós que eles não criaram as redes sociais para essas coisas todas maléficas que nós estamos a presenciar nos dias de hoje. Por exemplo, o camarada ele sai seminum por aí, vai se filmar, vai postar para ganhar likes. Ou seja, hoje nós temos uma saga, uma geração de caça-likes. O que importa é fazer uma mensagem, um conteúdo que gera likes. Agora, não importa que conteúdo é, não importa, não é se conteúdo ele vai poder agregar um valor ao nosso conhecimento, ao nosso padrão de vida, ao nosso comportamento, ou então se o conteúdo na verdade vai trazer coisas picantes que não serve para nada, não serve para nada. Ou seja, hoje as redes sociais são mais vistas como palco de querer aparecer. Não é? Entretanto, os criadores dessas redes sociais, a tônica principal era a interação social entre as pessoas, certo? Não é? Eu poder mandar um candando ao Gelson, né? Já que estamos distantes, estás de um polo, eu estou no outro, provavelmente lhe apresentar do que eu estou a fazer, né? E também procurar fazer negócios, não é? Eu como comunicador, como lido com o marketing digital, também as redes sociais eles foram feitos para isso, não é? Para apresentar o seu produto, para vender, para você poder atrair mais pessoas que possam gostar da sua marca, possam gostar dos seus produtos. Entretanto, a coisa hoje já é diferente, já é diferente. Você vê de um sujeito que invade a sua conta, se apresenta como um fulano de tal, que tem alguns kwanzas ali, quer te vender, ou quer depositar na ssua conta. No entanto, é para burlar. Então, essa questão que tu traz como a regulamentação é muito importante, não é? É muito importante para que as coisas elas tenham normas, né? Aliás, a própria terra tem as suas normas. Se nós andarmos na contramão, se nós não respeitarmos as leis da natureza, nós temos as consequências, por exemplo. Se estiver a chover agora, eu sair para a rua, me molhar e eu entrar para casa com o ar-condicionado ligado, eu já quebrei uma lei da natureza. As consequências poderão vir. Eu poderei contrair uma pneumonia e por aí fora. Então, essa questão é muito importante que levantaste, não é? E principalmente a juventude. Nós, os jovens, que encaramos as redes sociais, ou poderemos encarar, não é, a inteligência artificial como o palco de aparecedor. Agora, eu quero ser visto, eu quero likes, eu quero atingir os meus objetivos a qualquer preço.
que for. E nesse caso, então, eu tenho uma pergunta para si, Gelson, a questão da democratização dessas mesmas, ou seja, deste mesmo fenômeno, né, da inteligência artificial. Aqui eu falo mais do nosso continente, né? Do nosso continente há, há um, há um fosso, ou seja, há um buraco muito grande, né? Hoje fala-se também na questão de analfabetos digitais, né? Há um grande buraco neste caso. Como é que ah, algumas pessoas, alguns empresários, como é que nós podemos ajudar para que nós tenhamos essa democratização? Quando digo democratização, é no bom sentido, não é? A democracia, nós termos direito a uma coisa, mas também respeitá-la e essa coisa vir para o nosso próprio benefício. Como é que a inteligência artificial poderá então atingir os quatro cantos do nosso continente, no seu caso? Se tivessem que dar desse projeto na sua mão, como é que farias para atingir esse desiderato? Bom, primeiramente eu trabalharia num processo de formação contínua a nível da inteligência artificial, porque afinal de contas é uma ciência ainda muito desconhecida a nível do continente africano, muito pelo contexto de que nem todo mundo está balizado com as novas tecnologias. Falando propriamente do contexto Angola, existe ainda um número muito reduzido de pessoas com acesso à internet, por exemplo. Existe uma agenda da SADC, né, que pretendia que até 2025 os países membros da comunidade pudessem expandir a internet fixa a pelo menos 50% das famílias. Mas a verdade é que daqui a mais um ano estaremos em 2025 e o nosso país nem 10% das famílias tem acesso à internet fixa, né? A internet ainda é um serviço muito caro e pronto, sem internet não há nada, não há nem inteligência artificial, nem redes sociais, nem nada. Então, acho que a internet é a base para que todo mundo esteja integrado. E falar da internet, pronto, teríamos que falar também da energia, que é um outro problema, mas pronto, não vem aqui ao caso. Ok. Começaria então, primeiramente, por trabalhar na formação mesmo, na formação do homem, no treinamento de como essas tecnologias devem ser usadas para o benefício próprio, para o benefício social. Faria questão de implementar essas tecnologias a nível da agricultura, a nível da indústria de transformação, né? Faria questão de usar essas mesmas tecnologias para ampliar o processo educacional, né? Imagina os alunos terem acesso, não é, a informações de forma direta através de dispositivos que pudessem lhe proporcionar uma simulação da realidade, não é? Então estamos a falar de geografia, estamos a falar do solo contra solo, né? Mostrar exatamente como é que funcionam essas camadas, estamos a falar do corpo humano, não é? Mostrar exatamente quais são os ossos que o professor está aí a falar, mostrar exatamente quais são os órgãos que o professor está a citar, não é? Pronto, então estamos a falar de uma educação mais próxima da realidade, do que seria o real, não é? E a inteligência artificial, ela pode ser usada de forma muito benéfica para a sociedade. E, obviamente, para isso requer algum tipo de investimento. No entanto, esse investimento pode ser feito por empresas privadas Uhum. e pelo próprio governo. No entanto, só para ter ideia, eu gosto muito de tocar nesse ponto do Elon Musk, né? O Elon Musk tem a Starlink, que é uma empresa de internet. Ele já tem
a nível da órbita terrestre, cerca de 4.000 satélites, né? Ele pretende colocar muito mais, está só à espera de alguma licença internacional para aplicar. A ideia dele é colocar pelo menos 60.000 satélites em órbita, não é? E Isso nós é muito, vemos, hein? é bastante, é bastante. O objetivo dele é que tenhamos internet em todo lugar da Terra, em absolutamente todo lugar da Terra. Mas também devemos compreender que esse não é o objetivo final, né? Esse é só o objetivo inicial. Na verdade, o que ele quer é ter rede em toda a parte da Terra, porque afinal de contas a inteligência artificial trabalha com isso. Imagina um robô poder ser controlado em qualquer parte do planeta, porque existem satélites que fazem essa interligação. Então, isso é algo que, infelizmente, estará na mão de uma única pessoa, que também não é bom ao todo, né? Mas tenho a crer que, pronto, tem aí outros tipos de relacionamentos também com os demais governos que permitem esse tipo de investimento, né? Mas, em suma, eu vejo muito mais benefícios a nível da própria inteligência artificial do que prejudício. Há ainda um medo comum, Uhum. né, a nível global, as pessoas têm medo de que essas tecnologias possam se voltar contra o homem, né? Ainda em tempos, um robô atacou um dos engenheiros da Tesla, né? Um robô Sim, descontrolado. uma fábrica. Exatamente. Então, esses são os medos que o ser humano tem. Mas o ser humano sempre teve medo do desconhecido, né? Essa é a pura verdade. O que nós humanos não compreendemos, tendemos a combater, né? Esse é o normal. Mas, no entanto, eu acredito que se a gente for implementar as novas tecnologias, no caso, a inteligência artificial, de forma paulatina e fazer questão de ser transparente com a população e falar: olha, agora desenvolvemos essa tecnologia, olha, agora desenvolvemos essa tecnologia, daqui a nada desenvolveremos aquela tecnologia, colocando a população a par do assunto, acho que o medo do geral iria reduzir significativamente. Ok. Muito bom, Gelson. Olha, estamos no final da nossa conversa. Estaríamos aqui 2, 3 horas, 4 horas, até porque esse assunto não se esgota. Nós vamos voltar nas próximas conversas, nos próximos podcasts, para darmos continuidade deste tema que é de grande e super relevância para os nossos amigos, para os nossos ouvintes, para os que nos acompanham em todas as plataformas de streamings. Estamos já bem no final, Gelson. Há algum conselho gostarias de deixar muito em particular para os jovens com relação à IA, inteligência artificial, como é que eles devem encarar, como é que eles devem se preparar? Bom, o meu conselho para os jovens é para aqueles que ainda não estão no ensino superior, né? Estão no ensino médio, e pretendem escolher uma carreira para o ensino superior, eu aconselharia a refletir, né? Se realmente essa carreira existirá dentro de 10, 20 anos, né? Ou se sofrerá algum tipo de interferência por conta dessas novas tecnologias. Então, eu recomendo mesmo que os jovens pensem bastante nisso, busquem bastante conhecimento a nível de tecnologia. As habilidades técnicas, elas são muito valorizadas, mas as habilidades técnicas repetitivas, elas serão certamente substituídas por máquinas, por robôs, como já tem acontecido. Então, muita atenção nesse aspecto e o resto, muita força, continue a buscar por conhecimento. Ok. Obrigado, Gelson. Um grande abraço. Vamos voltar a nos ver, a nos falar numa próxima oportunidade. Obrigado eu pelo convite, Dr. Baião. Prontos, muita força, muita garra e a próxima oportunidade estarei disponível. Perfeito. Estamos juntos e uma boa continuação. Obrigado, Tchau, obrigado. tchau. Tchau. Tchau.